Há uma sombra que, por vezes, se arrasta por anos em nossa vida, uma presença silenciosa e pesada, que se confunde com a própria paisagem de nossa alma. Não é o ímpeto explosivo da raiva, que surge e se dissipa, deixando um rastro de fumaça, mas que, no fim, se apaga. Não. Essa sombra é mais insidiosa, mais duradoura. Ela é o ressentimento. A raiva é um episódio, uma faísca que acende e queima rapidamente. É a reação imediata a uma injustiça, a uma afronta. O ressentimento, contudo, é um juízo que virou moradia. É a decisão de não deixar o incêndio se apagar, de continuar alimentando as brasas, revisando o dano, repassando a ofensa, como se a cena se repetisse infinitamente na tela da sua mente. É o eco persistente da mágoa, a lembrança vívida da ferida que não cicatrizou. E que, de certa forma, você se recusa a deixar cicatrizar. Pense naquele irmão que não fala com você há anos, por uma disputa familiar que se arrasta desde a infância, ou por uma partilha mal resolvida. Pense naquele sócio que o traiu, roubando anos de trabalho e dedicação. Ou no pai ausente, cuja lacuna se tornou um buraco negro de amargura que suga sua energia. Mesmo décadas depois. Essas são as moradas do ressentimento. Elas não são a dor inicial, mas a dor prolongada, escolhida, revisitada. Os filósofos estoicos compreendiam que essa escolha tem um custo altíssimo. Sêneca, em sua sabedoria, questionava: como pode alguém não ser capaz de aguentar uma injúria? Mas aguentar o dano que a raiva lhe causa? E ele ia além, nos alertando que, ao abraçarmos o ressentimento, estamos, na verdade, nos condenando a suportar não apenas o dano original da injúria, mas também o dano autoinfligido, por nossa própria raiva e mágoa contínuas. É um fardo duplo, um castigo que você se aplica, muito depois que o agressor seguiu em frente. Muitos de nós, em um mundo que valoriza a revanche e a superação a qualquer custo, fomos ensinados que a raiva pode ser um combustível poderoso. A ideia de provar que todos estavam errados, de esfregar o sucesso na cara de quem nos subestimou. Parece sedutora. Histórias de milionários movidos pelo desejo de revanche, de corpos esculpidos pela raiva de serem chamados de gordos, de mentes brilhantes que surgiram da rejeição, são contadas como epopeias de triunfo. Mas essa visão é turva, incompleta. Ela glorifica o resultado sem jamais examinar o custo oculto. O combustível da raiva, e ainda mais do ressentimento, é tóxico. Ele polui o motor, desgasta as engrenagens da alma. Ele pode impulsionar no curto prazo, mas a que preço? O que acontece quando aquela raiva inicial se esgota e a máquina passa a exigir doses cada vez maiores desse veneno? Para se manter em movimento, até que, muitas vezes, a única fonte restante é o ódio de si mesmo. Um ódio que nos consome por dentro, enquanto o agressor original talvez nem se lembre mais do ocorrido. Essa é uma das grandes armadilhas do ressentimento na vida adulta moderna. Você se vê preso num ciclo, revisando mentalmente a injustiça no trabalho, a calúnia nas redes sociais, a deslealdade de um amigo, a cada e-mail recebido, a cada postagem vista. Você gasta um tempo precioso e uma energia mental irrecuperável que poderiam ser direcionados para construir um futuro, para cultivar novas relações, para simplesmente viver o presente. É como se você estivesse tentando guiar um carro olhando apenas pelo retrovisor. Os estoicos nos lembram que o passado é o exemplo mais puro do que não está em nosso controle. Nem o ato do outro, nem o arrependimento dele, que pode nunca vir. O que aconteceu, aconteceu. A traição do sócio, a indiferença do pai, a calúnia nas redes. São eventos finitos que residem no tempo que já se foi. Repassá-los, remoê-los, não os altera em 1 milímetro sequer. O que ele fez já está feito. O que ele sente, ou não sente, também não está sob seu domínio. Sêneca, perspicaz, compara vingança a atos irracionais. Alguém consideraria normal devolver o coice de uma mula? Ou a mordida de um cão? Ele nos diz que a vingança desperdiça tempo precioso e nos expõe a danos ainda maiores do que aqueles que a provocaram. A raiva, e por extensão o ressentimento, sempre sobrevive ao prejuízo. Isso significa que, mesmo que você consiga algum tipo de retaliação, a mágoa original raramente desaparece. Na verdade, pode até ser intensificada, pois o ato de vingar-se a mantém viva,
justificando-a. Pense num cenário comum: alguém leva o crédito pelo seu trabalho árduo ou espalha boatos sobre você. No ambiente profissional, a reação natural é querer revidar, fazer com que ele pague. Ou um dia seja minha vez de fazer isso. Mas os estoicos nos alertam que essa é a pior das reações. Marco Aurélio e Sêneca concordavam que a resposta mais eficaz, de fato, a melhor forma de vingança, é não buscar vingança alguma. Se você responde a grosseria com grosseria, a falsidade com falsidade, você não está fazendo nada além de justificar a ação do outro, provando que você é tão suscetível quanto eles à espiral da negatividade. Você desce ao mesmo nível, e o custo é a sua própria paz. Marco Aurélio, em suas meditações, observava que aqueles que nos ferem o fazem por ignorância. Não por uma ignorância intelectual no sentido comum, mas por uma ignorância da virtude, do bem, da verdadeira sabedoria. Eles agem de acordo com sua própria perspectiva distorcida, com suas paixões desgovernadas, com suas falhas de caráter. Ninguém comete um erro por vontade própria. Isso não é uma desculpa para o agressor, não é uma absolvição de sua culpa, ou da dor que ele causou, mas é uma mudança de perspectiva para quem sofreu o dano. Compreender que o outro agiu a partir de sua própria miopia moral, de sua própria prisão interna, de sua própria falta de clareza, pode ser um caminho para se desvincular do ciclo do ressentimento. O ato foi errado, a dor foi real, a injustiça foi palpável, mas a motivação, muitas vezes, não é uma maldade pura e absoluta dirigida a você, mas sim um desvio causado por sua própria visão limitada do mundo. O agressor não sabe o que é certo, ou não tem a força para fazê-lo. Essa percepção pode desarmar o poder que o ato do outro ainda tem sobre você, porque você começa a vê-lo como um sintoma de suas próprias falhas, e não como uma afronta pessoal que exige sua eterna vigilância. O grande cuidado, e a liberdade que a filosofia estoica oferece, é não transformar isso em uma ordem de perdoar o outro. Não se trata de minimizar o dano que você sofreu. A tradição estoica não exige a absolvição do agressor. Ela se concentra em descrever o custo de carregar esse peso. Ela não diz perdoe seu irmão, ela diz você está carregando um fardo que está te destruindo. O perdão pode vir, ou não, e essa é uma jornada pessoal e complexa. Mas o abandono do ressentimento é uma questão de autoproteção, de autopreservação. É sobre você. É sobre a sua liberdade. Sêneca nos convida a fazer o cômputo dos dias de nossa vida, a ver quantos dias realmente restaram para nós mesmos. Depois de subtrair o tempo que dedicamos aos outros, às obrigações, e àqueles que nos irritam e nos consomem com suas injúrias. O ressentimento é um ladrão sorrateiro, roubando não apenas seus dias, mas sua qualidade de vida, sua capacidade de estar presente, de desfrutar. Quando você se liberta do ressentimento, não está fazendo um favor ao agressor. Está fazendo um favor inestimável a si mesmo. Você não está apagando o que aconteceu, nem diminuindo a gravidade da ofensa. Você está simplesmente optando por não deixar que o evento passado continue a ditar o seu presente e a roubar o seu futuro.